Ai, como passa rápido. Estamos aqui, dia do seu direito, atendendo você, orientando você e aprendendo muito com as suas perguntas, com a sua participação, batendo papo hoje sobre indenização por danos morais. O que é o assédio moral, quando cabe uma indenização. Dr. Gustavo Vantini, advogado, está sempre aqui no Falando Nisso, nos orientando aqui, dando dicas para você. Só que agora quem vem com as dicas é o Lucas, né, Lucas? Pois é, agora a gente vai ver curiosidades falando sobre o assunto de hoje, curiosidades do dia. Olha que interessante, Solange. Um prestador de serviços do Amapá ganhou na justiça o direito de ser indenizado em R$5.000. É que ele realizava serviços de umbanda para uma rede de frigoríficos, mas tomou um calote. A proprietária da empresa alegou que o trabalho não surtiu efeito e por isso foi pago para... Que graça, espera aí. Não foi pago por isso, entendeu, Solange? Faz a risada que eu fico com vontade de risada também. Para a vara do trabalho de Macapá, a limpeza espiritual dos ambientes foi feita com regularidade e merecia o pagamento combinado. Ela fez um sai-capeta e mas a dona disse que não deu certo e não queria pagar. Aí pagou o cara por R$5.000. 5 mil. Ele dançou, devia ter cobrado 2 para fazer o sai-capeta, teve que pagar 5 para o sai-capeta. Agora, olha, tudo a ver com o nosso assunto de hoje sobre dano moral. Em 2008, Wanderson Rodrigues de Freitas, de 22 anos, invadiu uma padaria em Belo Horizonte portando um pedaço de madeira para simular uma arma, né, debaixo da camiseta. Ele rendeu ao funcionário do caixa, pegou os R$45 que encontrou, que estava aí na saída. Quando o dono, de repente, do estabelecimento apareceu, quando ele estava saindo, e era o 10º assalto que estava acontecendo naquele mês, né? Então ele apareceu, o dono, e pegou o cara e começou a bater nele e disse que deu um pau no ladrão, né? Quebrou o nariz do cara e agora o Wanderson, que invadiu aí, ele decidiu e entrou numa ação na justiça para entrar com danos morais, porque ele apanhou do dono da padaria e ele se sentiu humilhado que foi na frente de várias pessoas. Ele ganhou? Não, ainda está rolando. Se o senhor fosse juiz, o que o senhor ia fazer? Não há direito nesse sentido. Não tem, ele está invadindo um estabelecimento. Até porque a conduta do dono da padaria não foi para agredi-lo. Foi para preservar o estabelecimento, lógico. E foi no susto também, né? Ele achou que estava armado. Fez cara, pouco ainda, porque eu cortava. Eu tô na fase do cortar. Eu corto. Nossa, que medo. Tomar cuidado com Brincadeira, gente. Eu tô brincando, pelo amor de Deus, não vai falar sério. Tô com um amigo aqui que pediu para não ser identificado. Ele estava sofrendo um problema muito sério no trabalho, Sol. Diz que o chefe dele fica chamando ele de incapaz, que ele não consegue fazer o serviço e fica induzindo o funcionário a pedir conta. Assim, pede conta, que você não consegue, pede conta. Ele quer saber como que ele pode se proteger disso. Ele falou, se quiser me mandar embora, então me manda por justa causa para ter meus direitos. Só que o chefe não quer. É meio tropa de elite, pede para sair, né? É isso mesmo. E aí? É aquilo que eu expliquei um pouquinho antes. O importante é ele fazer a prova disso. Entendeu? Se ele tiver uma gravação, testemunha, ele pode promover a demissão da empresa, que é o que na Justiça do Trabalho chama rescisão indireta. Ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista para que o juiz reconheça esse abuso da empresa e obrigue ela a pagar todos os direitos. Normalmente isso é reconhecido? Sim, é corriqueiro. Não se divulga muito, mas é muito comum esse tipo de prática. É quando a empresa falha na obrigação dela com o funcionário. Agora, quando a gente fala em assédio, que cabe uma indenização por danos morais, vamos pegar um ambiente de trabalho. Isso vale também para uma entrevista de trabalho? Ou seja, vou fazer uma entrevista para conseguir alguma vaga. Já na entrevista, se eu sentir que eu estou sofrendo algum tipo de assédio, ou sexual ou moral, assim, como já aconteceu, a gente já pôs uma matéria aqui de uma pessoa ser dispensada por ser gorda demais, etc. e tal. Isso também cabe uma indenização? Cabe. O problema é a prova. Então, as pessoas que estão sofrendo esse tipo de agressão têm que se preocupar, se pretendem ingressar com uma ação, em produzir a prova necessária. Porque senão vai ficar a palavra de um contra o outro e, na dúvida, o juiz vai acabar não reconhecendo o direito. A justiça trabalha com provas, né? De vez em quando, né? Porque o mensalão não funcionou, não, né? A prova não funcionou muito bem, não, né, Luquinha? Pois é, Sol, tô com uma participação aqui meio triste até, né? Diz que essa senhora, quem está escrevendo é a cuidadora dela. Diz que a cuidadora comentou que a família maltrata muito a senhora. E hoje é dia mundial do idoso, hein? Então, tem até a ver, diz que maltrata muito. Chegam até a bater na frente da cuidadora. Que isso? Ela quer saber como que ela pode ajudar a senhora que nem é tão consciente, não sabe nem direito o que está acontecendo,
que já é bem velhinha e está sofrendo esse tipo de coisa. O que ela pode fazer? Por dano moral, o que seria? Porque a família dela... Se está tendo uma agressão física, tem que fazer um boletim de ocorrência, creio eu, não é, doutor? Não só agressão física, a própria agressão verbal constitui crime. E crime, existe uma delegacia aqui em São José especializada em idoso, que essa denúncia tem que ser feita nessa delegacia porque a conduta é gravíssima. Porque a reparação indenizatória é a última consequência disso. Também provoca, porque todo crime constitui um ato ilícito. E se ele provoca algum dano, a reparação é possível. Então, se você sofre um assalto, alguma coisa, e você identifica o agressor, além de responder pelo crime, você pode pedir uma indenização dele. Então, isso é possível também. São duas esferas distintas. Olha. E a prova do crime faz prova na Justiça Civil. Agora, nesse caso aí, eu não sei se o doutor Vantini até pode orientar aqui, se de repente você puser, passa o seu contato aqui pra gente, viu, minha linda, que escreveu sobre essa idosa, mas na mensagem fechada, a gente não vai te identificar, passa os seus contatos pra gente conversar melhor. De repente, se a gente colocar uma câmera escondida, um celular escondido para flagrar isso daí, já serve como prova? Serve, com certeza absoluta. O próprio depoimento dela seria suficiente, porque nestes casos, a idosa vai passar por exame de corpo de delito. Se teve agressão física, se tem algum vestígio disso, vai ter consequência. Então, minha linda, entre em contato com a gente, vamos tentar resolver essa situação dessa senhora, né, Luquinha? Muito triste, né, Sol? A gente fica muito chocado mesmo com tanta participação assim ruim, né, Sol? Fazer mais uma perguntinha, dá tempo? Dá tempo, mais uma. Vamos lá, então. Essa é a pergunta de uma mãe que diz que, eu também não vou falar o seu nome, que senão as vizinhas vão reconhecer. Diz que ela repara que quando os filhinhos estão brincando na rua, a filhinha dela sempre sofre bullying, sempre fica tristinha, porque chamam ela de gordinha. Ela já falou com as mães e nada foi feito. O que ela pode fazer, de repente, para mudar isso? Então, é aquela história. Ainda mais dependendo da idade das crianças, pelo nível de consciência que uma criança de 13 anos sabe minimamente o que está fazendo. Se for uma criança muito pequena, este tipo de ato pode nem se constituir uma lesão efetiva. Agora, você imagina que controle a mãe tem sobre... Ela pode orientar, fazer, mas... Então tem que ver o nível de maturidade daquele que está praticando o ato. Se ele tem algum nível de consciência, os pais podem responder. Agora, rapidinho, doutor, antes da gente encerrar. Quando eu sofro algum tipo de assédio, é comprovado, eu recebo uma indenização por dano moral, mas eu fiquei com algum resquício psicológico, com trauma por causa daquele assédio. Essa indenização é baseada também ou a pessoa tem que me pagar um tratamento? Então, vamos entender as duas coisas. O dano moral é um tipo de indenização diferente do dano material. Tá. Se você sofreu um abalo psicológico, tem que pagar um tratamento, uma coisa, isso constitui dano material. Entendi. Então, olha, o juiz falou, você vai ter que passar 1 ano, 2 anos fazendo um tratamento psicológico. O custo disso, quem te provocou o dano no seu abalo psicológico, vai ter que ressarcir também. O dano moral tem por sentido reparar o sofrimento que você teve. Então são dois? E mais, existe também o que chama dano estético. Se você sofre uma lesão e ela é uma lesão permanente, além do sofrimento do dano moral, aquele sofrimento pelo dano estético permanente também é indenizado com uma outra verba. Que é o caso dos cirurgiões aí que também, fazem exatamente. Alguns, então são verbas diferentes, o dano material, o dano moral e o dano estético. Ok, então. Ai, doutor Vantini, vontade de ficar o tempo todo aqui. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Falando Nisso. Luquinha, quem que faturou Cidade Negra? Bom, eu tô chocado com tantos casos que chegam, né? Mas enfim, né? A Patrícia Maciel ganhou, parabéns, foi sorteada. E a nossa produção entra em contato com você, tá bom? Forte beijo, um grande abraço. Amanhã a gente está de volta. Pois é, a gente vai continuar mais ou menos esse tema, só que nos transtornos psicológicos na infância e na adolescência. Como é que os pais tratam disso? Beijão, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.